Quero convidar você um momentinho. Vamos orar mais um pouco em nome de Jesus. Dá um pouquinho de retorno para mim aqui, Daniel, por favor. Vamos clamar ao Senhor um pouquinho. Mais um pouquinho de retorno. Aleluia. Beleza. Nós oramos a Ti nessa noite, Deus. Nós clamamos o Senhor nesse lugar. Clamamos o Senhor através de nossas vidas, meu Pai. Queremos entender aquilo que o Senhor tem preparado para esse lugar. Preparado para nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem, meu Pai, ministrado, Senhor, através do Seu santo nome, do Seu santo poder, Deus. Queremos entender, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite, Deus. Não queremos ser levados, Deus, por externidade. Não queremos ser levados, Deus, por mover, por movimentos. Mas queremos, meu Pai, ser levados pela Tua vida, pela Tua presença em nossas vidas. Queremos entender os tempos do Senhor. Queremos entender, Deus, aquilo que o Senhor tem para ministrar e, meu Pai, impartir e compartilhar em nossas vidas hoje, Deus. Adoramos a Ti, nós entregamos, meu Pai, nossos ouvidos, nosso espírito, meu Pai, nosso coração, nossa mente, nossos olhos, meu Pai, totalmente ao Senhor, para que o Senhor possa ser o único nesse lugar aqui, ser exaltado, ser, meu Pai, glorificado. Queremos, meu Pai, que a nossa alma agora venha se calar, para que o Espírito venha, Senhor, fluir em nossas vidas. Então, Deus, que nessa noite, Pai, queremos pedir que o Senhor venha, meu Pai, através de nossas vidas, todos que estão aqui nesse lugar, Deus, portamos uma vida. E que essa vida que nós portamos, de que estão, meu Pai, cada um sentado em uma cadeira, possa começar a fluir, Senhor, onde eles estiverem. Que essa vida possa fluir, possa impartir, possa ministrar, Deus, uns aos outros. Não simplesmente, meu Pai, saindo de mim, não simplesmente, meu Pai, saindo daquele que está ministrando, mas todos nós. A palavra do Senhor diz que o Senhor está, o Seu Cristo em nossas vidas, que nós portamos uma vida, Deus. E essa vida, quando nós estamos, meu Pai, quando nós se juntamos num lugar, nós expressamos o Teu poder, nós expressamos a Tua palavra. Nós somos, meu Pai, Tua representação fiel nesse lugar. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo na Tua igreja. Cristo é a igreja. Então nós somos a Tua igreja, Deus, nesse lugar. Em que a Tua palavra, Deus, venha ser, meu Pai, como o Senhor desejar em nossas vidas nessa noite. Não queremos ouvir aqui que precisamos, que queremos ouvir, mas queremos ouvir aquilo que o Senhor precisa ministrar em nossos corações. Então, Pai, que nessa noite, tudo aquilo que possa, toda dispersação, tudo aquilo que possa, toda distração nessa noite, nós queremos, meu Pai, dizer que aqui o único que tem espaço nessa noite é o Senhor. O único que tem espaço no nosso coração, na nossa mente é o Senhor, Deus. Deus, que as preocupações, que, meu Pai, que as coisas do dia a dia não nos venham a envolver nossas vidas nesse momento, porque nós queremos ouvir a Tua voz ministrando dentro de nós e queremos, meu Pai, fluir nesse lugar com glória e com graça. Então, Deus, que nessa noite acalma a nossa alma, acalma nosso, meu Pai, nosso coração nessa noite, para entendermos, meu Pai, e nós nos alinharmos ao Teu propósito, nos alinharmos, meu Pai, naquilo que o Senhor tem esperado de nós, e nos alinharmos, meu Pai, naquilo, Senhor, que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Então, Pai, que nessa noite, que nós possamos ser exatos no ouvir, que possamos ser exatos no falar, e que possamos ser exatos no ministrar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Dê um sorrisão pro teu irmão do lado aí. Fala uma palavra de bênção na vida dele. Libera uma palavra na vida dele aí. Você porta uma vida, então libera a vida pro teu irmão em nome de Jesus. Aleluias. Abre lá em Gálatas 1. Diz assim: irmãos, não quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não, desculpe, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoas alguma, nem me falei, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como prosseguia com violência a igreja de Deus,
procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Repita comigo assim: lugar de destino. Aleluias. Você sabe qual é o teu lugar de destino? Se eu perguntar para você assim, eu já gosto de fazer essa pergunta porque me fizeram, então agora vocês vão me ouvir. Vocês daqui a um ano, vocês se enxergam em que lugar? Isso pode ser em todos os âmbitos, tá? Profissional, pessoal, ministerial, familiar. Daqui 5 anos, quem você pensa, onde você pensa estar daqui 5 anos? Daqui 3 anos? Qual é o teu destino? Que lugar você quer alcançar? Você está aqui hoje, você veio de um lugar, você está parado hoje, mas para onde você vai daqui tantos anos? Daqui 1 ano, mais perto. Daqui 1 ano, o que você vai fazer da tua vida? O que você vai planejar para o teu futuro? Sabe por que eu pergunto isso, amados? Porque muitas vezes nós vivemos para lá e para cá como o vento que vai, como o vento que vem, e como, sei lá, alguém que deixa a vida me levar. Vida? Vocês estão dizendo que vocês nunca ouviram essa frase. Vai lá de crente agora. Vida leva eu, não é verdade? Digo isso para os jovens, digo isso para nós casados, homens, mulheres. O que você pensa com 22 anos de idade? O que você pensa com 25 anos de idade? O que você pensa com 30 anos de idade? O que você pensa com tantos anos de idade? Aonde você quer chegar? Sabe por que, amados, eu faço essa pergunta? Porque, então, para eu definir esse lugar, primeiro eu preciso perguntar essa frase: onde eu quero chegar? Para onde quero ir com as pessoas que estão em minha responsabilidade? Para onde eu quero ir com as pessoas que estão sobre a minha responsabilidade? Para onde eu quero ir com a minha família? Para onde eu vou com os meus filhos? Para onde eu vou com o meu ministério? Para onde eu vou profissionalmente? Para onde eu vou em termos de salvação e eternidade? Tem pensado nisso? Tem pensado assim, Deus, para onde? Porque, sei lá, talvez a gente tenha falado, pregado várias vezes sobre isso, ou talvez você já ouviu de mim mesmo perguntando. Qual é o seu futuro, qual é o seu projeto, o que você pensa da tua vida, o que você pensa do teu futuro, em todas as áreas. Sabe por quê, amado? Talvez você está ouvindo de novo, mas muitas vezes a gente precisa ouvir, até aquela frase vir entrar em nós como uma revelação do Senhor, e essa frase não virá só uma frase, mas se tornar uma realidade. Ela precisa tornar uma realidade, porque senão, amado, nós entramos numa linha de conforto. Uma vez eu ouvi, quando eu trabalhava, ouvi de um gerente meu, ele falou assim: Robson, aqueles feedback que as pessoas fazem, o gerente com os encarregados, com seus funcionários, e aquele meu gerente chegou para mim e falou assim, numa reunião, ele falou assim: Robson, sabe que o maior problema do ser humano? Se ele não conquistar nada, se ele não planejar nada durante 5 anos, o ser humano ele tem a tendência de se acomodar. Seja numa empresa, seja na igreja, seja em qualquer área, seja na tua família. E eu vi isso do meu gerente, que ele, teve aquele tempo, ele estava fazendo um feedback com todos os funcionários, a progressão de cada um, onde você começou, qual área da empresa você começou, onde você está hoje, por onde você passou, o que você fez para alcançar tudo isso, o que você conquistou até agora de tantos anos de empresa. Isso, nós temos que trazer para a nossa vida pessoal também. Porque é uma pergunta que nos tira de um lugar de comodidade, de um lugar de comodismo, e um lugar que é onde o Senhor tem porque assim, amados, porque o Evangelho, ele é corpo, e corpo é movimento. Um corpo que fica parado, um corpo que fica estacionado, ele logo ele fica atrofiado. Diz isso como igreja. Se nós como igreja Atos, todo dia nos acostumarmos só chegar aqui nos domingos, ouvir uma palavra e ir embora para casa, amados, a gente vai viver uma vida atrofiada no Espírito. Sabia? Nossa, que palavra benção que eu ouvi hoje. O pastor me falou sobre destino. Para onde eu vou? Tá, e daí? Segunda-feira, para onde você vai?
O que você tem planejado para a tua vida daqui tantos anos, daqui tantos dias, daqui tantos meses? Tá bom do jeito que tá, ou você acha que dá para melhorar? Como igreja também, amados. Se a gente ficar acomodados, uma vez eu fiz uma pergunta para um pastor, o pastor me ligou. Ele falou assim: vem aqui, eu preciso falar com você. Eu fui lá, passamos um tempo conversando junto. Ele falando que estava passando por algumas dificuldades no teu ministério. E daí, naquele tempo de conversa com ele, eu perguntei para ele: como você se vê ministerialmente? Como você se vê como um líder de uma igreja? Como você se enxerga? Se você se enxerga um pastor de uma determinada rua, só de uma rua, tudo bem, tranquilo, respeito a tua opinião. Mas se você se considera um pastor que Deus tem chamado você para avançar nações, para avançar cidade, para avançar bairros, para avançar territórios, aí já mudamos de situação. Porque se nós pensarmos que nós somos, fizeram essa pergunta para mim: Robson, como você se vê na comunidade de Atos? Como você se vê na Maria Antonieta? Você se vê simplesmente um pastor que está numa igreja, numa avenida? Ou você se vê um pastor com responsabilidade de uma cidade? Se nós tirarmos da posição, nós trocarmos de posição, já aí não aumenta o nosso nível de responsabilidade. Aí se eu falar assim: não, eu me considero um pastor a nível de cidade, então eu tenho um destino para caminhar. Porque se Deus me falou que, Robson, você vai ser um pastor de uma cidade, você vai ser uma representante de uma nação, você também, você é um missionário, você isso e aquilo, Deus te dá um chamado na tua vida para você ser, sei lá, um melhor pastor de jovem. Tá, mas você vai ser o melhor pastor de jovem da tua rua ou de uma cidade? Qual é o teu destino? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Qual é a tua classificação tua mesmo de hoje? Que você está aqui hoje, para onde você quer chegar daqui a um ano? Porque se eu quiser ser um pastor de uma rua, entre nós aqui tá bom, todo domingo aqui tá tranquilo, amém? Mas se eu tenho uma visão, se eu tenho um destino que ser um pastor de cidade, a gente precisa fazer coisas, pregar o evangelho, revelar Cristo para que alcançamos uma cidade. Saímos de uma posição de comodismo, de só assistir um culto de domingo e ir embora para casa. Que palavra legal, só isso. A gente precisa tomar essa posição hoje. Que destino eu vou, de onde eu vim, para onde eu vou e que lugar que eu estou parado hoje. Sabe por quê, amados? O que aconteceu? Isso foi com o povo que estava preso no Egito. Quando o Senhor falou que ia levantar um Salvador, quando o Senhor falou que ia levantar um homem para resgatar o povo do Egito, o Senhor falou assim: não, vou resgatar vocês e vou, assim que vocês atravessar os muros, vocês estão livres. Falou sim ou não? Falou não? Não. Eu vou levar vocês para a terra de Canaã. Deus deu um destino. Eu vou tirar vocês do Egito, das mãos de Faraó, vou tirar vocês dessa escravidão e vou transportar você para Canaã. Então Deus deu um destino. Deus também é um Deus de cumpra destino. Deus é um Deus que dá direção. Não tem como a gente caminhar com o Senhor e rodando. Aqueles que tentaram caminhar com o Senhor, o que eles fizeram no deserto? Rodaram, chegaram a algum lugar ou não? Não. Quem que chegou? Por quê? Porque eles sabiam o destino que eles estavam indo. Tinha um foco, tinha uma visão, tinha algo desenhado. Eles tinham visto a cidade, porque quando eles mandaram espias para enxergar a cidade, chegaram, voltaram, não, lá tem bastante gigante. Eles já sabiam, planejaram, viram o que estava acontecendo, viram o que poderia acontecer, mas foram ver o destino, o lugar de destino. Não simplesmente receberam uma palavra profética, simplesmente o Senhor agora vai resgatar a tua família. Robson, a tua família vai ser tirada dessa vida que vocês estão vendo hoje, vai ser transportada de uma vida de escravo para uma vida de pessoas que estão sendo salvas em Cristo Jesus. Só isso? Não. O Senhor não me chamou, o Senhor não te criou, o Senhor não chamou a tua família, os teus filhos, simplesmente para ser salvo. E saímos dos muros de Faraó, passar para o lado de fora do muro e dar de cara para o deserto e falar: tá, e daí Deus, e agora? E aí, o que eu faço agora com essa vida de evangelho? O que eu faço agora com essa vida de cristianismo? Só isso?
Só isso que o Senhor tem para minha vida? Só me salvar e resgatar minha família e tá bom por isso mesmo? Não. O Senhor nos dá um destino. O Senhor é um Deus que nos dá destino. Diga assim: Deus me dá destino. Qual é o teu destino? Aonde você quer chegar? Que lugar você tem planejado para que o teu futuro possa alcançar? Qual é a nossa responsabilidade como ministro do Evangelho? Amado, ministro do Evangelho não é só aquele que pega o microfone, sobe de uns 60 centímetros de altura e prega a palavra. Não, eu e você somos ministros do Evangelho. Se eu e você somos ministros do Evangelho, nós temos uma responsabilidade, sabia? Sabia que você tem uma responsabilidade? Não tem ninguém que foi salvo para ser só salvo e só sair do muro do Egito, ficar para o lado de fora e pegando sol e chuva e ali deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem como. Não existe ninguém que o Senhor chamou para o reino que fique parado, que fique inerte ou que fique estacionado. Da mesma forma, 20 anos atrás eu conheci uma pessoa, 20 anos depois a pessoa está do mesmo jeito que eu conheci ela 20 anos atrás. Não tem como, amados. Se você está nessa posição ainda de 10 anos atrás, você precisa saber qual é o teu destino. E mais rápido possível, porque a vida passa. A vida passa, as coisas acontecem, tempos vêm e tempos vai. E eu permaneço do mesmo jeitão, do mesmo jeitinho que eu conheci o Evangelho há 15 anos atrás. Precisamos prosseguir, precisamos progredir e precisamos avançar. Se aquele pessoal que tivesse saído do Egito parasse lá de fora do muro e ficasse parado, alguns ficou parado por quê? Quando chegaram no meio do deserto, começou a vir a primeira dificuldade. O que eles falaram? Ai, que saudade que eu tinha lá de Faraó, mesmo ele batendo no meu lombo de chicotada, mas era bom aquele lugar. Mesmo eu apanhando, mesmo eu sendo escravo, mas era bom, porque lá tinha comida pelo menos. Aqui não temos nada. Se Deus me chamou para esse evangelho, não sei para quê, só se eu for passar fome. Sabe muitas vezes por que nós não alcançamos o nosso destino? Porque tem algumas coisas que estão nos distraindo no meio do caminho. E quando nós deixamos ser levados pela distração, corremos o grande risco de não entrar na nossa terra prometida. Porque nós somos distraídos por lutas, nós somos distraídos por faltas de coisas, nós somos distraídos por decepções, nós somos distraídos por um desemprego, nós somos distraídos por uma tristeza que a gente sofremos, nós somos distraídos porque alguém falou alguma coisa para mim, eu me entristeci, nós somos distraídos e aí sim vai, a vida passa, 40 anos vem e nós rodando, você rodando, 40 anos no deserto e nunca corre o risco de não entrar na terra de Canaã, que é a terra que Deus prometeu na tua vida. Porque toda vez que eu paro para pensar, toda vez que eu paro para me distrair, eu fico mais longe do lugar onde o Senhor me chamou para alcançar. Então assim, amados, qual é a nossa responsabilidade? Diga assim, qual é a minha responsabilidade? De ministrar, de ser ministro do Evangelho. Diga assim, levar a mensagem da cruz. Levar as pessoas a um lugar. Seu lugar original que é em Cristo Jesus. Sermos responsáveis, qual a minha responsabilidade como ministro? Tua e minha responsabilidade. Nós precisamos ser mais responsáveis com o que estamos falando, ser mais exatos, sermos maduros em nossas atitudes. Aleluias? Se eu não for exato naquilo que eu estou falando aqui hoje, se eu não tiver uma atitude mais madura, ou eu posso estar tentando falar de um destino, tentando falar algo para você, mas muitas vezes a minha postura não é a postura de uma pessoa madura. Por que eu digo assim? Porque Arão passou o tempo todo do lado de Moisés, aprendendo que era maná de manhã, um solzinho, um foguinho, um fogo à noite para esquentar o frio no deserto. Durante o dia, naquele sol escaldante, vinha a nuvem. Comida de manhã, comida de tarde, participando de todos os milagres do Senhor no deserto. Mas quando chegou o momento de assumir uma responsabilidade, de provar que ele era maduro, Moisés falou assim: Arão, eu vou subir até o monte, ver o que o Senhor tem para falar para a gente, e você vai ficar responsável por esse pessoal aqui.
Só que eu preciso que você seja exato no que você vai falar. Porque as suas atitudes, a tua posição, a tua postura vai definir muito quem você está dirigindo. Subiu Moisés, ficou tanto tempo lá e começou a falar só na cabeça. Aí, Arão, acho que Moisés subiu e morreu, aquele velho jaz. Porque já faz tantos dias que não vejo falar do homem. Deve ter morrido enroscado uma pedra lá em cima, lá, batido a cabeça e foi, pô. O que nós temos que fazer? Fala alguma coisa, nos dá uma direção. Me mostra o que nós temos que fazer. Nós estamos aqui parados sem fazer nada. Arão não aguentou a pressão. O que ele fez? Não era maduro. Se rendeu à voz de todo mundo. E o que eles fizeram? Juntou todo o ouro que tinha, toda a prata e montaram um bezerro. Porque eles precisavam de uma distração, precisavam de algo para distrair. E aquela distração trouxe um prejuízo muito grande para muitas famílias. Então, assim, amado, muitas vezes no meio do no meio do deserto, no destino, no caminho do nosso destino, se nós perdermos tempo com algumas distrações, pode custar muito caro na nossa conquista da nossa terra prometida. Quando desce Moisés, viu aquela situação, o bailão comendo lá embaixo todo, Arão no meio sem fazer nada, não tinha boca para falar nada, porque gostava de agradar o ser humano, gostava de agradar o povo, sabe aquele cara que gosta de agradar todo mundo? Que não tem coragem de se posicionar, de falar sim, não, que está errado, está certo. Ó, meu amigo, você é meu amigo, mas você está fazendo coisa errada. Ó, você sabe que eu te amo, você sabe que eu sou teu líder, eu sou teu responsável espiritualmente. Cara, mas você está fazendo coisa errada. E Arão não teve essa coragem, virou o que virou. Quando Moisés chegou, teve que fazer o quê? Eliminar uma galera de gente que deixaram o caminho de destino ser envolvido por distrações. Aleluias. E qual é a nossa responsabilidade? Veja lá, abre lá para mim 1 Timóteo 4, do 14 ao 16. E assim, amado, o interessante é que quanto mais a gente conhece a verdade, mais a verdade vai nos exigir um posicionamento, sabia? Não tem como ninguém conhecer uma verdade e viver numa posição atrasada. Não tem como. Porque a própria verdade, a própria Bíblia, a própria palavra, ela nos, como dizer assim, obriga. Essa palavra pode ser que seja assim falada, ela nos força a subir de nível. Não tem como. Olha só, em 1 Timóteo 1 Timóteo 4, do 14 ao 16. Todos acharam? Esquece um pouquinho aqui em cima, procura a tua Bíblia, eu vou te dar um tempinho para você. Quem tem aí caderno, anotações, você que trouxe tua Bíblia, eu quero acompanhar junto com você. Amém? Porque eu preciso ser exato naquilo que eu estou falando. E para ser exato, só na palavra. 1 Timóteo 4, do 14 ao 16 diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Por que Paulo estava falando isso para Timóteo? Não negligenciar. Qual é o dom que foi dado para você? Qual é aquilo que Deus te chamou para você fazer? Qual é em que área que você foi separado para representar o Evangelho? Em que área que você foi separado para ser ministro do Evangelho? Então Paulo estava dizendo para Timóteo assim: não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Assim, amado, muitas pessoas aqui em nosso meio, ou muitas pessoas que a gente conhece, passaram-se o tempo negligenciar o dom que Deus deu, negligenciar a posição que Deus chamou, porque algumas distrações tirou o foco e desviou você do caminho. Mas a palavra diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. A pergunta que eu faço nesse versículo: qual é o dom que me foi confiado? Em que fui separado para fluir? O Senhor está nos pedindo para que possamos ser negligentes, não sermos negligentes. No versículo 15: seja diligente. Se você está essa palavra aqui, está tudo inteiro, hein? Deixa eu ler no meu que está mais separado aqui. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas,
para que todos vejam seu progresso. O que é a palavra negligente? Diga comigo assim, a palavra diligente é ser ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso, estar pronto, rápido e ligeiro. Quando Paulo está falando para Timóteo, ele fala assim, cara, seja ligeiro. Tem que ter pressa no que está fazendo. Quando ele fala de seja diligente, ele fala assim, cara, você tem que ser mais ativo. Você tem que ser mais zeloso no que você está fazendo. Você está fazendo coisa muito relaxadamente. Seja cuidadoso naquilo que você está fazendo, porque tem pessoas que estão te vendo. Seja pronto e rápido e ligeiro naquilo que você está fazendo. Amados, o evangelho tem pressa. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para esperar eu resolver as minhas situações para mim começar a pregar o evangelho. Amados, nós estamos no bolo, tudo junto e misturado, vamos que vamos. Porque se nós estamos seguindo um caminho, se nós temos um lugar para chegar, amados, se nós se envolvermos na metade do caminho com distrações, você está correndo o risco de você não chegar no lugar que Deus prometeu para você. Lutas vamos ter, dificuldade vamos ter, conta para pagar vamos ter. Mas tudo isso, amado, não pode nos tirar do foco daquilo que o Senhor me chamou e te chamou para você fazer. Faz parte do crescimento, faz parte do processo. Faz parte. Deus, mas tem muita luta, tem coisa, parece que tem momento que eu não aguento mais, amados, diga assim para você mesmo, faz parte do processo. E se eu não passar por esse processo, eu vou ter que passar por ele de novo. Alguém já viu alguém repetir a sexta série e no outro ano entrar na sétima? Hã? Alguém que reprovou o primeiro ano sei lá, você já viu alguém que reprovou o primeiro ano e passou para o segundo? O que ele tem que fazer? Voltar tudo de novo, estudar tudo de novo, encontrar com o professor de novo. Oh, meu Deus, cara. Tem que ser assim, amado. Se nós desistirmos por distrações, você vai encontrar de novo o professor na tua frente. Porque eu preciso ser aprovado em todas as áreas. Não tem como pular processo. Lembra que eu falei sobre processo? Adão não foi processado. A primeira conversinha que ele recebeu na cabeça, ele se vendeu. Adão nasceu pronto. Formou Adão pronto. Jesus teve que ser processado. Jesus, enquanto estava na carpintaria, já vimos essa ministração, ele era carpinteiro, já o pai dele serrar lá no pé da mesa, serrar lá e estava a mesa tudo feia, e chega o cliente e fala, seu menino aí, isso não sabe fazer nada, você coloca esse moleque para trabalhar com você, e olha, a cadeira tudo com as pernas tortas, e Cristo estava lá dentro dele, e falava, Jesus, não, mas ele não podia sair para fora e fazer nada, porque ele precisava ser processado. Amém? 16, diga assim, atente bem para a sua própria... Não, de novo, você não entendeu. Atente bem para a sua própria... Tipo assim, olhe para você mesmo. Diga assim, eu olho para mim mesmo. E para a doutrina, que é a palavra. Perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que... Quanto aos quê? A carta que Paulo estava dizendo para Timóteo, cara, você tem que ser cuidadoso com o dom que Deus te deu, que foi te confiado. Você foi separado para fluir. Depois no versículo 15 ele está dizendo assim, seja diligente. Cara, você tem que ser ativo, você tem que ser aplicado, zeloso, cuidadoso, pronto, rápido, ligeiro, que a coisa não dá para parar. No versículo 16 ele fala, cara, e cuide com as suas atitudes. Porque tanto você pode salvar a você mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Ou vice-versa. Tanto você pode perder você mesmo, quanto você também pode fazer que muitas pessoas possam se perder por causa da minha e das suas atitudes. Muita gente está falando, é muito bonito, né, falar revelar Cristo, né? Mas essa palavra revelar Cristo é muito pesada, mas revelar Cristo não é para qualquer um, não. Porque, né, eu gosto dessa frase, vocês vão ouvir demais, cara, porque eu gosto mesmo dessa frase. Quando o Paulo fala, Cristo vive, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, cara, vocês não conseguem ver Cristo, olha para mim. Aí o negócio, o caldo fica mais grosso. E a gente precisa entrar nessa situação, sabia? Eu preciso me policiar todo dia, porque tem pessoas que estão me vendo, e tem pessoas que estão te vendo.
Tem pessoas que estão nos observando no trabalho, tem pessoas que estão te observando na tua faculdade, tem pessoas que estão observando no teu vizinho, tem pessoas que estão te vendo o tempo todo. Aí é o momento de nós falarmos assim: Senhor, se eu vacilar, ou se eu fizer qualquer coisa errada, tanto eu vou para o buraco e vou levar um monte de gente junto comigo. Paulo estava orientando Timóteo nessas atitudes. A minha forma de falar, a minha forma de comportar diante das pessoas. Se eu sou um cara que xingo todo mundo na frente de todo mundo, cara, que exemplo que eu estou dando do evangelho que eu estou falando? Se eu não respeito as pessoas que estão no meu redor, como é que eu vou ter que um dia depois cobrar daquelas pessoas que elas me respeitam? Se eu estou falando sobre revelar Cristo, a primeira pergunta é sempre perguntar: será que Cristo faria o que estou fazendo agora? É simples. Rob, você está dizendo, mas eu te vi você errando. Claro que já vi eu errando. Eu sou ser humano, eu vou errar sempre. Mas eu também preciso me olhar para mim mesmo e falar: cara, você precisa se atentar. Você precisa tomar cuidado, porque tem pessoas que estão te olhando. Tem pessoas que estão te vendo e você é referência para muitas pessoas. Aleluias. É assim, amados, a responsabilidade de sermos ministro e ministrar à frente da igreja. Ministrar à frente da igreja, amados, não é só, volta aqui de novo, ministrar à frente da igreja não é só pegar o microfone e subir no seu altar. Enquanto acaba o culto e nós estivermos em comunhão no nosso meio, você também está ministrando em frente à igreja, porque você é a igreja. Nós somos a igreja. Diga assim: eu sou a igreja. E quando eu me manifesto, a igreja está me vendo. Aleluias. Assim, amados, o problema não é quanto estudamos da palavra de Deus, mas o quanto eu conheço pela revelação da vida que nós portamos. Se você que tem pessoas que vai conversar com pessoas que, cara, eu tenho até vergonha de ser pastor perto dele, tanto que o cara conhece a palavra. Você fala um versículo, ele fala 2. Você fala dele 4, ele fala 5. Caramba, bicho, não vou ganhar desse cara não, peraí, eu vou estudar de novo. E você fala mais um versículo, ele fala 4. Falo, meu Deus, que cara bom na palavra. Mas só palavra. Aí você começa a fazer, passa ele por trás de um raio-x de Cristo assim, ó. Passa, você não vê nada no raio-x. Ué, cadê Cristo nesse cara? Passa no raio-x, ó. Aqui está aqui a película de Jesus Cristo. Eu passo na película. Não vê nada dentro de mim, porque só tem coisa externa, só tem palavra. Amado, se eu não tiver a revelação daquilo que eu estou falando, eu não posso falar palavras. Eu começo a tomar decisões erradas, eu começo a tomar as atitudes erradas, porque eu não tive uma revelação. Simplesmente alguém falou para mim, ou eu leio a palavra, só leio, mas não tenho a revelação. O que a palavra diz assim aqui? A letra mata, mas o Espírito... Se a letra... Então, Rob, quer dizer, então eu não preciso estudar mais a Bíblia. Não estou falando nada disso. Estou falando que se você estudar a Bíblia e não tiver revelação, você está lendo qualquer livro. Se eu não tiver a revelação do próprio Cristo que está sendo está ali embutido na palavra, amados, eu vou ler um livro comum. Por que tem muita gente que lê a Bíblia já 10, 20 vezes e não creu na Bíblia? Por exemplo, muitos famosos aí, né? O Jô Soares já leu a Bíblia 30, 40 vezes. Mas o cara, ele olha a Bíblia como se fosse um livro normal. Por quê? Não teve a revelação. Então, assim, amados, não temos autonomia de revelar a Cristo sem ver uma revelação do próprio Cristo. Podemos falar de uma verdade e não sermos verdadeiros com as nossas atitudes. Eu posso pregar uma verdade, você pode falar de uma verdade, você pode cantar uma verdade, mas nas suas atitudes não tem nada a ver com aquilo que você canta, não tem nada a ver com aquilo que você fala, não tem nada a ver com aquilo que você prega, não tem nada a ver com aquilo que você está aí durante o seu trabalho, durante onde você passa. Você só fala, só tem palavras, só tem jogadas ao vento. Aleluias. Nós precisamos de uma palavra revelada. Diga assim: eu preciso que Cristo revele a mim. Aleluias. Em Gálatas 1, versículo 11, foi o primeiro versículo que nós lemos no começo. Eu quero novamente ler com você. Diz assim, está dizendo nesse versículo de Gálatas, do 1 ao 11, está dizendo que o Evangelho não é um estudo humano, mas o Evangelho é uma revelação. O Evangelho precisa ser um Evangelho de revelação, amados. Nós precisamos abrir a Bíblia e algo falar com a gente. Você precisa abrir um texto da Bíblia, nem que seja um versículo só, mas aquilo falar em nossas vidas.
transformar em nossas vidas. Aleluia. Diz assim, irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Paulo estava falando. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele me ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Paulo era fera no judaísmo. Ele fala aí quando ele tinha a sua idade, quando ele era menor, quando ele era adolescente, cara, não tinha ninguém que batia no cara no judaísmo. Não tinha, o cara era expert, o cara era top. Ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Gálatas 15, diga lá, revelar a Cristo em mim por agrado de Deus. Ele fala assim, mas Deus me agradou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Em nossas orações, amados, o que devemos ter é revela-me o Filho. Se não vemos o Filho, nunca veremos o Pai. Porque a palavra diz assim, ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Muita gente quer seguir o Evangelho, mas quer seguir o Evangelho pelas laterais. Não, Jesus não, mas espera aí, não, amados. Jesus falou assim, cara, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pronto, matou. Aí se eu falar uma palavra para você, você pode até achar ruim. Mas sabia que muitas vezes Deus não está nem aí comigo, com você, com os seus problemas, com os nossos problemas? Nossa, o pastor falou heresia 1, versículo 2. Não, amados. Se você entender na real, a palavra de Deus é real, essa palavra assim que Deus não está nem aí com os meus problemas, com as minhas choradeiras, sabe por quê? Porque ele fala assim, quer que eu resolva os seus problemas? Em Cristo Jesus. Você quer que as suas atitudes, quer que aquilo que você está pedindo para mim seja revelado, seja exposto, ou seja, quer que eu te ajudo? Quero. Então vai para lá, filho. Cristo Jesus, no meu filho. Eu não faço negócio com ninguém paralelo. Entendeu? Eu não negocio com ninguém pelas laterais. Sabia que Jesus é um Deus de hierarquia? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você lê naquela palavra ele trabalha com unidade. Deus não é um Deus que trabalha com divisão. Não, eu vou falar com o Senhor, porque Jesus não tem muita experiência, então eu vou falar com o Pai direto. Quando Deus planejou, quando estava sendo construída a Torre de Babel, quando estava chegando no topo, quase finalizando a construção da torre, o que estava escrito lá no versículo? Desçamos e destruímos a Torre de Babel. Quem que desçamos? Pai, Filho, Espírito Santo. Desçamos, vamos lá, galera, vem aqui. Desçamos e vamos acabar com essa festa lá embaixo. Eu, você e o Espírito Santo. Vamos lá. Deus, amados, é um Deus de hierarquias e é um Deus de unidade. Quando ele fala desçamos para destruir o que está sendo construído, ele convidou para descer juntamente com ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Então assim, meus amados, Jesus disse nessa palavra sobre andar pelo paralelo. Quando Jesus disse para Nicodemos, para me conhecer terá que nascer... Oi? Para me conhecer tem que nascer? Tem como conhecer o Senhor praticando as velhas coisas? Não. Tem como caminhar no Evangelho ainda vivendo nas coisas passadas? Não. Tem como as coisas sendo reveladas para você? Você quer que Cristo revele algo para a tua vida, mas a tua vida ainda não está ajustada nele. Tem como? Não tem como, amados. Não existe. Quando Jesus disse para Nicodemos, para me conhecer terá que nascer de novo. Cristo, essa palavra aqui é muito forte, amados. Eu espero que você ouça pelo Espírito, tá? Cristo não perde tempo com o velho homem. Cristo não perde tempo com as suas atitudes velhas. Para falar comigo? Jesus estava sentado, trocando ideia com os discípulos, com a multidãozinha. Chegou de madrugada, Nicodemos era o cara mergulhoso, o cara bom da grana. Não queria se aparecer, que queria conhecer um pouquinho de Jesus. Foi um pouquinho de madrugada, conversar com Jesus. Ei, Jesus,
que eu faço para mim conhecer você? O que eu faço para ter o poder que você tem? O que eu faço para acessar isso aí? Jesus, peraí, cara. As suas atitudes, a sua forma de caminhar, de andar, não tem como. Você precisa nascer de novo. Aí nós temos um papo mais certo. Mas como que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Eu tenho que nascer? Não. Da água e do Espírito. Aí depois você volta e nós trocamos uma ideia. Então, assim, amado, quer acessar o reino? Existe um padrão de Deus, não o meu padrão. Muitas vezes nós queremos acessar o padrão de Deus, mas tem que ser do meu jeito. Muitas vezes eu quero acessar coisas incríveis no Senhor. Muitas vezes eu quero ter experiências incríveis com o Senhor, mas tem que ser do meu jeito. Diga assim, do meu jeito, não acesso o reino de Deus. Existe um padrão. O padrão de Deus. Eu preciso nascer de novo. Só isso. Nasça de novo sem conceitos e preconceitos. Muitos querem conhecer Jesus, mas querem impor como Jesus deve se manifestar a ele. Amados, quantas pessoas a gente conhece há anos e anos e anos e anos e não muda sua atitude, anos e anos que vive no pecado, anos e anos que ainda não tomou uma atitude de vida, de transformação. Por quê? Porque ela quer que Jesus transforme ela do jeito que ela quer. Não, porque eu sou desse jeito mesmo. Se eu aqui vir na boca, eu falo. Então tá bom, vai continuar assim, filho. Você quer acessar o reino de Deus? Tem que nascer. E aonde? Da água e do... Não tem negócio, filho. Não tem como você negociar com o Senhor. Ou você nasce de novo da água e do Espírito. Não tem outra atitude, não tem outra forma. Então assim, amados, não fomos chamados para pastorear o velho Adão no homem, mas uma nova criatura, novo homem. Não tem como revelar o Espírito sem nascer de novo. Não tem como se revelar Cristo às pessoas. Cristo não tinha como se revelar a Nicodemos, porque Nicodemos era um velho homem, ele tinha que nascer de novo. Então não tem como você pregar para pessoas, não tem como você tentar fazer mudança em pessoas, não tem como você fazer libertação, primeiro se a pessoa não quiser Cristo. A gente pode fazer aqui uma semana de culto de libertação, encontro com Deus, café com Deus e tudo com Deus. Mas se essa pessoa não quiser Cristo na vida dela, amado, é tudo jogado fora. Tudo jogado fora. Você vai se estressar, você vai ficar a noite sem dormir. Quem não quer Jesus na vida, amado, você vai só perder tempo. Uma vez eu recebi essa palavra lá quando eu fui lá na Argentina. O apóstolo Gustavo falou, gente, por que muitas vezes as pessoas dão R$1.000 numa consulta de psicólogo, mas não dá 10 anos para um pastor para pagar a gasolina que ele foi lá conversar com o cara? Porque tem pessoas que não querem transformação, ela quer só uma pessoa para ouvir. Porque você senta com a pessoa na tua sala, na tua casa, você fala assim, irmão, eu já entendi o teu processo, você precisa começar a renunciar a isso e isso. Pois é, pastor, mas é que, cara, vaza fora, pula. Você vai só perder tempo com essa pessoa. O cara que quer, o cara que vem para ser caminhado, para caminhar com você, para ser alinhado com você, quando você senta para dar direções, ele começa com argumentos, cara, pula fora. Esse cara não quer mudança, só quer um cara para sentar e conversar e comer pipoca. É mais fácil você chamar na tua casa, compra um saco de picanha e come picanha com ele o dia inteiro. É melhor, você não vai perder tempo. Não fala de reino, não fala de nada. Fala do Atlético, de coxa, fala de qualquer coisa. Mas não fala do reino, porque esse cara não vai te ouvir, não vai te ouvir. Não perca tempo com quem não quer Cristo, amados. O Robson está sendo duro. Não é duro. Nicodemos falou. Jesus falou para Nicodemos, cara, não quero perder tempo com você. Você quer acessar o reino? Nasça de novo. E virou as costas e começou a falar com os caras. E aquele Nicodemos falou, mas que homem teimoso. E continuou falando com os discípulos. Cara, você quer falar comigo? Aqui, ó. Nasça de novo. Fala com a minha mão. A gente ia falar isso, né? Não, mas na verdade, Jesus era terrível. Se você ler algumas passagens de Jesus, fala, cara, Jesus não é gente, cara. É verdade. Os caras vinham fazer uma pergunta para ele, ele lançava duas nas costas dos caras, e os caras não sabiam responder, ele saía miudinho. Jesus, é batismo? Não é que a passagem, esse é batismo de João ou batismo de... Jesus falou, papá, se você me responder, eu te respondo o que você está querendo perguntar. Mas os caras ficou quietinho. Eu falei assim, eu vou mexer com esse cara não, bicho. Vazou. Amados, com Cristo não tem argumento. Ou você é ou você não é. Ou você transforma ou você vaza. Aleluias. Por que a palavra diz assim que muitos foram chamados e poucos escolhidos?
Já começa aí, amados. Reino de Deus não é para os fracos, reino de Deus é para os caras. Aleluias. Reino de Deus é para maduros. A hora que Paulo falava para Corinto, não fala tudo direto. Paulo chegou para Corinto, cara, tem tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não entenderam o processo ainda. Vocês são muito imaturos, vou esperar um pouquinho, uns 10, 20 anos, depois eu falo. Amados, quem é imaturo, diga comigo, eu gosto de falar, quem é imaturo, não entra no processo do reino. Só tem que ser maduro para entrar no processo, irmãos. Quem não quer Cristo não quer mudança. Só querem alguém para afastar, para afagar sua alma. Nunca quer mudar. O Evangelho e a cruz sempre nos pedirá renúncia. Jesus sempre falou, quer vir comigo? Despede aí, deixa tudo para trás e venha. Olha só, para dizer que não estou falando bobeira, abra lá em Lucas 14, 33. Vou dizer na Bíblia porque a Bíblia me ajuda. Aleluias. A cruz, o Evangelho e a cruz sempre nos pedirá renúncia. Jesus sempre falou que quer vir comigo? Despede, deixe para trás. Lucas 14, versículo 33. Você que trouxe sua Bíblia lá, vamos lá abrir rapidinho para nós entendermos o que Deus está falando aqui. Diz assim: assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser o meu discípulo. Não, pastor, mas eu vim para o Evangelho, mas eu ainda continuo fazendo aquelas coisinhas que eu fazia, amado. Você não entendeu ainda o processo. Não, mas é que meus parentes, é que, sabe, quando eu estava lá em casa, de repente, bem na hora, pastor, de vir para a igreja, chegou uma parentalhada minha lá do Ceará. Olha lá. Quando Jesus estava no templo, numa igreja, ministrando para os seus discípulos, para aquele pessoal, né, ministrando para a carentalhada, Jesus no altar ali e tal. Aí chegou um cara correndo, o presbítero, o porteiro, correndo, Jesus, 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 tua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com você. Ele falou assim, não tem irmão. Os caras falam, mas, cara, vamos dizer que Jesus não é fácil, cara. Jesus pregando no altar, ele chega, imagina eu pregando no altar, chega a Rosineide, Mateus, a Radassa, entra o Leandro correndo, pastor, a Rosineide está lá fora te chamando tua família. Não tem família não, sai daqui, cara. Só que logo em seguida ele mata os caras, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, a minha família são vocês, que faz a vontade do Pai, que faz a vontade do Reino. Muitas vezes, amado, tem família, tem pessoas que estão ao nosso lado, só quer nos atrasar no processo da cruz. Família pode ser de sangue, mas família de reino só é aquela que faz a vontade do Pai. Só. Mais nada. Lucas, Rob, você está falando bobeira, então abra comigo lá. Lucas 8, 20, 19, 20 e 21. Olha que legal a Bíblia. Vamos lá, a Bíblia. Aleluias. Deus é bom. O diabo não vale nada. Aleluias. Lucas 8, 19, 20 e 21 diz assim, olha lá. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Tadinho. Levou até uma broa. Mas não conseguiam aproximar dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele respondeu, minha mãe? Meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a... Aleluia. Amém? Abra lá em Romanos 11, 36. Deixa eu me apurar que hoje já temos Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor.
Amados, fala assim comigo: o reino de Deus é um ambiente. E esse ambiente se chama Cristo. Não consigo acessar nada, e nem ter nada, e nem conquistar nada fora desse ambiente que é Cristo. Vou fazer uma colocação. A Mari já sabe dessa colocação, a gente ouviu esses dias aí no lugar que a gente estava. Olha só que legal o ambiente. Eu não tinha ouvido essa passagem, essa explicação, achei muito legal e vou falar aqui. Cristo é um ambiente, e a palavra diz assim que tudo é nele, tudo é por ele, tudo é para ele, amém? Então tudo que eu quero conquistar, tá? Tudo que eu preciso, tá? Então beleza, então eu preciso comprar uma calça jeans, e essa calça jeans, eu moro aqui em Pinhais, e essa calça jeans só tem a marca que eu quero lá no Shopping Miller. Alguém conhece o Shopping Miller, não? Hã? Beleza? Se eu ficar parado aqui em Pinhais, eu querendo essa calça jeans, e se eu não sair daqui de Pinhais e ir para lá, eu vou comprar essa calça? Por quê? Porque a calça está lá no Shopping Miller. Então, se Cristo é um ambiente, não adianta eu querer ficar na minha posição, querer que tudo aquilo que Deus Cristo tem, sem entrar dentro desse ambiente. Eu preciso comprar essa calça, então eu tenho que sair daqui de Pinhais, pegar o ônibus, ou pegar meu carro, ir lá no estacionamento do Miller, entrar por todos os processos, ir lá na loja. Por quê? Porque a calça que eu quero está dentro da loja, dentro do Shopping Miller. Só isso. Então, amados, não tem como acessar nada, não tem como conquistar nada, não tem como usufruir nada, não tem como desfrutar nada, se não estiver dentro de Cristo. Olha lá. Romanos 11:36 diz assim: pois dele e para ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Amados, temos que permanecer nele, porque sem ele não podemos fazer nada. Viver em Cristo é entrar em um ambiente, e devemos acessar para desfrutar as promessas. Exemplos, né, que eu acabei de falar sobre esse exemplo do ambiente. Abra lá para mim João 14, versículo 6. Existe um paralelo para alcançar o reino de Deus? Existe ou não? Existe? Não. João 14, 6 responde a nossa pergunta. Respondeu Jesus, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser... Aleluias. Então, assim, amados, Deus não me vê quando olha para mim. Ele só me vê através do seu Filho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, eu estava conversando esse dia com o André, semana passada com o André. Então, eu quero acessar algo em Cristo, algo no Senhor. Então, se eu chegar diante do Senhor, Ele não vai me ver. Porque se Ele falou que tudo por Ele, para Ele são todas as coisas, e ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, eu sou o acesso, só por mim que consegue acessar o Pai, não tem outra maneira. Então, toda vez que eu estiver chegando diante do Pai, então o que acontece? Cristo está aqui, eu estou atrás dele. Quando Deus me olha, Ele não me vê, Ele vê Cristo, e como eu estou em Cristo, responde o Filho aquilo que eu preciso. Amém? Então, assim, amados, se eu preciso de receber a justificação diante de Deus, aonde eu encontro? Em Cristo. Tudo que quero ser para Deus e por meio dele, só pode ser através de um, que é Cristo. Deus vê toda a criação através de Cristo. E Deus se relaciona com a criação, simplesmente e só através de Cristo. Porque pensa comigo assim, se Deus relacionasse com a criação fora de Cristo, por que Cristo veio então morrer na cruz para nos resgatar novamente com o Senhor? Se Ele simplesmente pode falar com toda a criação sem precisar de Jesus. Jesus veio na cruz, morreu na cruz para nos tornar novamente o livre acesso que nos separava entre o Pai e nós. Amém? Para Deus a igreja e Cristo não são dois, mas é um. Somos a igreja amada do Filho pelo Filho. Tudo está sendo reunido em Cristo. Deus está produzindo um Filho corporativo, o Cristo corporativo.
Estamos sendo levados a alcançar a medida da estatura de um varão perfeito, que é Cristo. Então assim, amado, Deus nos vê através do seu Filho, não enxerga mais ninguém fora dele e nem reconhece. Essa palavra diz assim, ó, abra para mim lá, esqueci de pegar a referência aqui. Mas essa todo mundo sabe, acho que é Mateus 22. Essa passagem você já disse, já ouviu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Então, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui está uma clara expressão que essas pessoas estavam usando o nome de Cristo, mas não estavam em Cristo. Eu posso curar no nome de Cristo? Posso. Eu posso ministrar aqui no nome de Cristo? Posso. Mas quem me diz que eu estou em Cristo? Amém? E se a palavra diz assim aqui, em teu nome, Senhor, Senhor, só fala quem é Senhor, Senhor, aquele que reconhece. Então você está dizendo para quem? Para aqueles que pregam a mensagem. Então o propósito eterno é só em Cristo, o poder é em Cristo, as promessas que eu preciso estão em Cristo, a salvação só por meio de Cristo, amado. A perseverança, se eu não tiver Cristo, eu vou desistir. Os limites do sofrimento do cristão estão só em Cristo. O sentimento mútuo é em Cristo, a igreja é em Cristo, a alegria é em Cristo. Um novo homem, e o homem perfeito só tem como em Cristo. Estamos perfeitos e completos só em Cristo, permanecer firmes só em Cristo. Tudo isso e muito mais, amado, nos levam à importante reflexão que tudo está nele. Importante sim, amados, uma frase para a gente terminar. Uma igreja ou uma pessoa que não está posicionada em Cristo é fácil de ser levado por falsas doutrinas. Conclusão. Para a gente terminar. Claro, conclusão é para a gente terminar, né? Efésios 4, versículo 13. Para a gente terminar, eu gostaria que alguém com voz de trovão falasse esse versículo. Efésios 4, versículo 13. Pode subir o ministério, por favor. Ministério. Nem existe ministério do louvor. Os dedos que louvam. Todos acharam? Quem é um voz de trovão que lê para mim lá? Efésios 4, versículo 13. Aleluias. Aleluias. Fora de Cristo não acessamos nada, amados. E só para terminar aqui, a revelação é tirar as vendas dos olhos. Revelação, significa que é tirar. E velação, velar, que é venda dos olhos. O problema de uma igreja imatura, ela é fácil de ser levada por doutrinas falsas. A imaturidade nos impede de acessar lugares mais altos no Senhor. Como eu falei no começo, amados, o povo do Egito tinha um lugar de destino, mas nem todos conseguiram entrar nesse lugar, porque se apegaram às distrações pelo caminho, lembraram do local de remetente, de onde saíram. Quem tem um lugar de destino não pode se distrair com as coisas em meio ao caminho. Muitos podem começar, mas poucos concluem. Jesus tinha um destino, a cruz. Ele teve vários motivos e situações para desistir, mas não desistiu. Não deixe as distrações desfocá-lo do propósito. Precisamos identificar o que está nos distraindo no caminho do seu destino, ou do meu destino. São lutas, são decepções, não sei. Mas sabemos que identificar que as nossas lutas, ou que aquilo que está nos distraindo, corremos o risco de nos
impedimos de entrar no lugar de destino. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Aleluias. Então a pergunta é: qual é o teu lugar de destino? Para onde você vai? Para onde você está indo? O que você tem planejado para a tua vida, tanto profissional quanto ministerial, e a tua vida de salvação e a tua vida de eternidade? Não se contente simplesmente de vir aos cultos de domingo. Não se contente simplesmente de vir aos cultos de quarta-feira de oração. Traça uma meta, traça um plano na tua vida, porque o reino de Deus é movimento. Reino de Deus é movimento. Você sabe que o tanque de Betesda, aqueles lugares lá, para acontecer a presença do Senhor, ele fazia movimentos. A água se movia. Quando a água se movia, eles estavam vendo que ali estava a presença e o mover do Senhor, amém? Então o reino de Deus é movimento, amado. Não é lugar para ficar com estático. Não é lugar para ficar parado, esperando, deixa a vida me levar e a vida leva eu. Mas precisamos entender naquilo que o Senhor tem me chamado. O que o Senhor tem chamado para você fluir? Qual é a área que o Senhor tem confiado na tua mão? Qual é o ministério? Qual é a área que você foi designado, separado para fluir? Aleluias. Fique de pé um pouquinho. Amém.